Bora lá, pessoal, bora lá. Voltando aqui com o nosso terceiro bloco de gravações. E vamos conversar um pouquinho sobre liberdade provisória. Liberdade provisória aqui, eu até devia ter começado, né? Devia ter começado com a música da liberdade provisória. Mas, bora lá. A liberdade provisória aqui, o Vini pode botar ela no fundo aqui, né? O Vini pode botar ela no fundo aqui, a gente ouve, vocês ouvem ela aqui, ó. Que tal Simone e Simara, hein? Buenas. A liberdade provisória, pessoal, ela é o direito de responder o processo em liberdade. Tá, Brandão? Isso é óbvio. É muito criticado esse nome, liberdade provisória, né? Por quê? Porque provisório é a pena, né? O definitivo na nossa vida é a nossa liberdade. E por conta do princípio da presunção de inocência, por conta de toda essa ideia de que o nosso status quo é o status da liberdade, se critica muito o nome. Bom, para vocês isso, de novo, não interessa. Mas qual é o essencial aqui para vocês? A liberdade provisória só tem sentido para nós no processo penal, tecnicamente falando, quando nós estamos falando de uma prisão em flagrante. Vamos imaginar agora que a polícia esteja investigando uma quadrilha lá de tráfico de drogas, tá? E ela está investigando os caras e tal, e conclui que provavelmente os caras são... tráfico vai ficar mais difícil, né? Não, vamos dar um exemplo melhor aqui. Aconteceu um homicídio, né? Isso é melhor. Aconteceu um homicídio. Acontece um homicídio, a polícia começa a investigar quem foi, quem não foi, tal. E aí ela, pera só um pouquinho. O Eduardo, o Brandão é suspeito. Tá. Começa a investigar o Brandão, conclui. Foi o Brandão. Foi o Brandão. Tem que prender o Brandão em algum momento aqui? Porque ele é suspeito de um crime? Não. Podemos prender o Brandão para proteger a investigação ou o processo caso haja motivo para tanto. Se não, não. E o Brandão, ele está respondendo esse processo, eventualmente, se ele estiver solto em liberdade provisória? Não. Ele está respondendo em liberdade. Por quê? Porque ele não foi preso em flagrante. O nosso sistema, ele constrói a ideia de liberdade provisória, e repito, mesmo assim já é criticado, partindo da seguinte ideia. O Brandão foi preso em flagrante porque cometeram um crime de homicídio. Aí o juiz homologa esse flagrante e concede a liberdade provisória. Vejam, eu só chamo de liberdade provisória quando esse indivíduo vai responder o processo em liberdade, caso ele tenha sido preso em flagrante. Porque senão ele está só em liberdade. Senão eu não chamo de liberdade provisória. Vou mostrar aqui no material para vocês as diferenciações nesse sentido. Já vimos a questão do relaxamento do flagrante. Relaxamento do flagrante, ilegalidade do flagrante. Ou por conta do próprio crime, que não existiu, ou por conta da não observância dos procedimentos legais. E aí aqui o juiz relaxa a preventiva, o flagrante. Acabou. Agora, liberdade provisória é quando o flagrante foi legal, homologado, e aí eu concedo a liberdade provisória, tá? Aqui eu já tinha colocado no material aquela observação que já falei para vocês, o artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, fala que um dos motivos do flagrante ser ilegal é a não ocorrência da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Já falei, está suspenso esse parágrafo do artigo 310, mas não custa ficar atento a ele, certo? Buenas. Revogação da cautelar. Eu falo revogação da cautelar quando eu tenho um decreto já de prisão cautelar dado, o indivíduo já está em prisão cautelar e eu quero revogar a minha cautelar. E aí a liberdade provisória, repito, ela só tem sentido quando eu estiver falando de um flagrante. Aconteceu um flagrante, foi homologado, e aí o juiz
pode conceder a liberdade provisória. Tá, mas aconteceu um flagrante, ele foi homologado, e aí o juiz decretou a preventiva dele, Brandão. Tá. E aí, depois que eu conseguir a liberdade dele, vai ser liberdade provisória? Vai. Porque teve um flagrante. Perfeito? Pessoal, é um detalhe isso aqui. Tá? Sinceramente, eu se tivesse que apostar, até apostaria que é difícil de cair. Mas pelo menos te ajuda a entender o todo aqui. Certo? Buenas. Vamos iniciar, então, uma das nossas medidas cautelares diversas da prisão. Quando eu falei para vocês no rol do artigo 319, tá? Eu falei algumas das possibilidades de medida cautelar diversa da prisão, e uma dessas medidas é a fiança. Vou trazer aqui o rol para vocês completo. Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, certo? Proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, até falei bastante, suspensão do exercício da função pública, tá? Internação provisória. A internação provisória, eu repito, é os casos do indivíduo que é inimputável. O inimputável é maior de 18 anos, que tem problemas mentais e que ele não pode sofrer uma pena de prisão, certo? Ele só pode sofrer uma medida de segurança, que pode ser tanto uma internação no hospital psiquiátrico, como pode ser também um tratamento ambulatorial. Pois bem, durante a investigação ou durante o processo, esse indivíduo também não pode ser preso. E aí vem a internação provisória, tá? Fiança e monitoração eletrônica, monitoramento eletrônico. Então, vejam, a fiança é uma dessas medidas cautelares. E que nós vamos ver agora aqui em espécie. Ah, Brandão, por que tu não viu as outras medidas cautelares em espécie? Porque elas são autoexplicativas, certo? Monitoramento eletrônico é autoexplicativo, recolhimento domiciliar noturno é autoexplicativo, proibição de não ausentar-se da comarca é autoexplicativo. Não tem maiores elementos para ti. Agora, a fiança não. A fiança é uma desgraça que tem um monte de elementos e, além de tudo, é bastante cobrada em provas. Então, trouxe aqui para ti. Pessoal, a fiança, ela é uma medida cautelar e isso deixa as pessoas loucas. Por quê? Porque o cara pensa assim, foi concedido fiança, o crime é inafiançável, porque a gente vai dando um valor para essa tal de fiança maior do que ela tem. Vejam, se eu tô dizendo para vocês que a fiança é uma medida cautelar, eu estou dizendo, em outras palavras, que a fiança é uma medida que é decretada pelo juiz para proteger o processo ou a investigação. Sim. Qual é a ideia? Ela é um valor pago pelo indivíduo durante a investigação ou durante o processo. Por quê? Para que esse indivíduo não queira fugir, se evadir, sumir. Tá, não entendi, Brandão. O cara paga, e aí eu tô imaginando que ele vai pagar, vai ser solto, eventualmente se foi preso, ou se ele já estava solto, e aquela fiança vai impedir ele de fugir. Por quê, pessoal? Porque esse valor que as pessoas pagam de fiança, ele não é um valor perdido. Se o indivíduo é absolvido nesse processo, boa parte deste valor será devolvida. Porque a fiança não é uma punição, é uma medida cautelar. Agora, se o indivíduo foge, se o indivíduo some, aí ele perde esse valor da fiança. Aí já era. Então é nesse sentido que a fiança é imposta. É no sentido de que esse indivíduo pensa, não, se eu provar a minha inocência, eu vou ter quase todo esse valor devolvido. E depois veremos isso, certo? Então a fiança, ela é uma medida cautelar. Cautelar. E como ela é uma medida cautelar, ela pode proteger tanto a investigação como o processo. E como ela pode proteger o processo, ela pode ser prestada até o momento anterior ao trânsito em julgado desse caso. Ou seja, não é só na investigação, não é só no início do processo. Não.
É lá no meio do processo. O juiz pode exigir que esse indivíduo preste fiança. É que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? O cara é preso em flagrante e aí vai lá, vai se arbitrar fiança. Não, ele não precisa nem ter sido preso em flagrante. Estou respondendo o processo, depois de 2 meses respondendo o processo, o juiz vai lá e, arbitra uma fiança para mim. E eu vou ter que pagar. Certo? Então, fiquem atentos nessa introdução aqui da fiança. Vocês sabem também que a fiança, ela é proibida em alguns casos. Ela é proibida. O que vocês sabem bem é quando a fiança é proibida pela Constituição. Esses primeiros casos aqui, eu tenho uma proibição de concessão da confiança pela Constituição. O Código de Processo Penal também traz essa proibição. Mas a Constituição já trouxe. Já esse aqui de baixo é só o Código de Processo Penal que traz. Então, nos crimes de racismo, o juiz nem o delegado podem oferecer, possibilitar a fiança. Nos crimes de tortura, tráfico, terrorismo ou qualquer outro crime hediondo, não pode ter fiança. Tortura, tráfico, terrorismo, tá? Tortura, tráfico e terrorismo, aqui o terrorismo, é o que eu chamo de T ao cubo. São os 3 crimes equiparados a hediondos. TTT, tortura, tráfico, terrorismo. E os hediondos, nesses não posso conceder fiança. Crimes cometidos por grupo armado, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Também não posso conceder fiança. São isso inafiançáveis. O Código de Processo Penal ainda traz outras medidas, trabalhando mais aqui algumas questões burocráticas. Aos indivíduos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança, nós estudaremos o que é quebra de fiança anteriormente, ou infringido sem justo motivo qualquer das obrigações relativas à fiança. Em caso de prisão civil ou militar, prisão civil hoje no Brasil só temos a do devedor de alimentos, tá? E também quando estiverem presentes os motivos para a decretação da preventiva. Qual é a ideia aqui? É que daí nós não vamos decretar a arbitrar fiança, nós vamos decretar a preventiva. Só que cuidem que a literalidade do código é assim: presentes os motivos que autorizem a decretação da preventiva. Daqui a pouco, numa prova, ele sendo te confundido dizendo o seguinte: tu não decreta, tu não pode conceder a fiança se tu decretou a preventiva. Não, tu não pode conceder a fiança se já estão presentes os requisitos para a decretação da preventiva. Olhem esse detalhe aqui, tá? Agora vejam, não posso arbitrar fiança, e aí? E agora? O que isso influencia? Olha, eu tenho outras 8 medidas cautelares e eu tenho sim a possibilidade de deixar esse indivíduo em liberdade sem fiança. Então, dizer que o crime hoje é inafiançável é dizer pouco, é dizer que eu não posso aplicar esta medida cautelar diversa da prisão. Esse é um crime muito grave, é inafiançável. Não diz nada na prática. Hoje não diz nada na prática. Certo? Quem é que pode arbitrar a fiança? Delegado e o magistrado. O delegado, apenas aos casos em que o crime que estiver sendo investigado não tenha pena privativa de liberdade superior a 4 anos, certo? Então, não seja superior a 4 anos, pode ser igual. Então, no furto, que tem uma pena de 1 a 4, o delegado pode arbitrar fiança. O magistrado pode aplicar nesses casos e em todos os demais. Nesses casos e em todos os demais, o magistrado pode arbitrar a fiança aqui. Tá? Vejam que o delegado, como ele não é uma autoridade jurisdicional, ele tem uma possibilidade aqui de ação um pouquinho menor. Valor dessa fiança, né, pessoal? Valor dessa fiança. 1 a 100 salários mínimos. 1 a 100 salários mínimos, quando a infração não for superior a 4 anos. Quando a pena privativa de liberdade máxima não for superior a 4 anos. Vejam, então, que se for um delegado que arbitrar fiança, a fiança é de 1 a 100 salários mínimos. Sempre. Salvo alguns detalhezinhos mais adiante. Ela poderá ser de 10 a 200 salários mínimos quando a sanção máxima for superior a 4 anos. Roubo, extorsão, estelionato, homicídio, estupro. Nossa, um catatal de crimes.
fiança pode ser paga? É só dinheiro? Só um depósitozinho lá? Né? Só um Pix? Não. Depósito de dinheiro, sim, né? O dinheiro continua valendo. Mas vejam, olha só. Pedras, objetos ou metais preciosos. Olhem só. Daqui a pouco isso aparece na prova e tu tá capaz. Mas vai piorar. Títulos da dívida pública. Tá, títulos da dívida pública federal ainda são interessantes, mas a lei ainda diz: títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal. Ou pode ser paga com hipoteca inscrita em primeiro lugar. Como diria o filósofo, loucura, loucura, loucura. Certo? Então, a fiança não é só um depósito em dinheiro. Por que eu disse que o delegado aqui 1 a 100 salários mínimos? Não é só nesse caso em que eu tenho exceção para um eventual aumento. São nesses dois casos eu tenho exceção para um eventual aumento dessa fiança, pessoal. Tá? Atenção. Ela pode ser aumentada em até 1000 vezes. 1000 vezes. Se a autoridade entender que aquele caso ali, que aquele caso específico ali, o cara tem muito dinheiro e realmente ela precisa ser maior. Mas ela pode também ser reduzida em até 2/3, 66%. Caso seja o contrário, o cara tenha pouca grana. Ou até ela pode ser dispensada quando se perceber que o cara tem muito pouca grana. Então eu diria assim, muito pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Tem muito dinheiro. Certo, pessoal? Encerramos o terceiro bloco aqui e voltamos no próximo para o encerramento da nossa aula de hoje. Até mais, queridos. Encerrando as nossas medidas cautelares e a prisão aqui com a fiança, agora falando do reforço. Bota para baixo aqui. Aí, ó. Reforço.